Não tá? Dá um ok pra mim aí, dá um oi. Melhorou sim. Ok, Tatiane, seja bem-vinda também. Pessoal, o nosso tema de hoje é um tema super relevante que trata sobre comportamento e hábito. Eu tentei botar uma musiquinha de fundo aqui para ficar mais bonitinho, mas não rolou, não tem problema. Então, vou iniciar a gravação aqui. Eu vou tentar fornecer esse vídeo depois para o pessoal que já está na plataforma, está participando já das aulas, tá? Como aluno. E vamos ao que interessa, né? Pessoal, eu peguei um livro chamado Comportamento e Hábito, um livro que ele é baseado em centenas de estudos acadêmicos, entrevistas com mais de 300 cientistas e executivos, e ele estuda, né, a mente humana, principalmente pessoas que tiveram algum tipo de lesão cerebral em alguns locais específicos do cérebro que são responsáveis pelo cognitivo da pessoa e que tratam de problemas relacionados às memórias recentes e as memórias mais antigas. E aí, dentre vários estudos, eles começam o livro falando sobre um caso de uma mulher que aconteceram vários problemas na vida dela, ela entrou em depressão, pegou todo o dinheiro dela, fez uma viagem para o Egito, chegou lá, se viu numa situação muito complicada, muito ruim, e ela acabou refletindo sobre a vida dela, e ela estava numa situação muito ruim porque ela sofria de depressão, tinha vários problemas, tinha perdido o emprego, não conseguia ficar nem um ano no emprego dela, o relacionamento dela era horrível, ela estava cheia de problema. E ela foi fazer essa viagem e, tempos depois ela voltou uma outra pessoa, atleta de alto nível, com várias coisas maravilhosas, porque ela era fumante também, e ela resolveu fazer uma travessia lá no Egito. Ela queria correr lá, ela queria fazer aquela travessia lá, quando ela estava lá na fossa mesmo, ela queria fazer essa travessia. Só que ela era fumante, sedentária, cheia de problema, e ela pensou numa única coisa, que para ela começar tudo isso, a primeira coisa que ela tinha que parar de fazer era fumar, porque ela era uma fumante em excesso e ela não tinha nenhum tipo de condicionamento, e para conseguir fazer aquilo ali, ela teria que ir muito além, né? Quem está chegando aí, seja bem-vindo. E aí o que ela fez? Ela começou a repensar de que forma que ela ia fazer para parar de fumar. Só que aí o estudo explica que foi interessante porque a partir de um único ponto que ela tinha, que era o ponto de parar de fumar, o objetivo de parar de fumar, desencadeou vários outros comportamentos nela que ela sequer pensava. Porque para ela parar de fumar, ela precisava mudar o hábito dela de atividade física, de alimentação, e foram coisas que vieram de forma organizada. E ela, com isso, passou a mudar completamente o estilo de vida dela. Em pouco tempo ela estava super bem empregada, tinha uma qualidade de vida maravilhosa, tinha virado uma atleta, o rosto dela tinha rejuvenescido muitos anos, porque ela acabou sendo um estudo de caso, e as pessoas que olhavam a foto dela antes dela começar a se cuidar, fazer o autocuidado, e depois viram que ela era outra pessoa completamente diferente. No primeiro momento ela estava envelhecida, né, estava bem acabada mesmo, e no outro ela parecia uma pessoa 10 anos mais nova, super bem de vida, estava ótima, e mudou completamente o estilo de vida dela. Isso tudo aconteceu por conta de um único fator, que era parar de fumar, né? Ela tinha vontade de atravessar aquele deserto fazendo exercício, mas o motivo principal dessa mudança se deu por conta do fato de parar de fumar. E isso foi bem interessante, porque passou a aprimorar, ajudou a aprimorar os estudos relacionados ao comportamento humano, né? Tudo isso focado em um único padrão. Empresas, de um modo geral, elas estudam muito o comportamento dos seus funcionários também, e elas podem mudar hábitos a partir de objetivos traçados dentro da empresa, né? Estou dando um exemplo aqui à parte, depois a gente vai para o exercício físico, tá? Só do geral para o pontual.
Então, por exemplo, as grandes empresas, elas traçam metas para os funcionários que eles não se dão conta, que fazem com que ele mude o padrão de comportamento dele dentro daquela empresa. Isso tudo faz com que desencadeie diversos fatores positivos à empresa, tanto na produtividade quanto na relação final com o cliente. Isso foi muito interessante porque ele influencia nos hábitos e em organizações inteiras, né? E aí, dentro do estudo do comportamento humano a partir do encéfalo, sejam bem-vindos quem estiverem chegando aí, eles encontraram, interessante, foi o seguinte, que o cérebro ele tem a capacidade, no mesmo local onde tem memórias antigas, ele tem a capacidade de assimilar memórias novas para determinadas circunstâncias de comportamento que mudam o estilo de vida daquela pessoa, né? Porque, por exemplo, essa moça, por exemplo, ela foi para lá, para o Egito, estava totalmente debilitada, né? Não estava com a saúde emocional bacana, estava horrível. E o que ela fez? Ela foi para lá para o Egito, na fossa, arrebentou o cartão de crédito dela, ficou muito mal e lá deu start nela, ela resolveu mudar, para de fumar. E aí dentro do mesmo campo cerebral onde tinha todo um problema, ela conseguiu mudar o padrão comportamental dela para gerar uma mudança absurda no organismo dela, entendeu? E aí, uma decisão, ela pode se tornar um comportamento automático, né? A nossa mente ela tem essa capacidade de mudar o comportamento a partir de uma decisão. Parece assim, loucura o que eu estou dizendo, mas mais à frente vocês vão entender. Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de massa de hábitos, ou seja, a partir do momento em que a gente tem a capacidade de absorver um hábito a partir de mudanças de comportamento, aquilo se torna uma massa de comportamento automático. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a nossa mente ela é maravilhosa, ela é muito inteligente. O que ela faz? Ela faz o possível para gastar menos energia. Quando ela entende que algo ficou automatizado, ela não gasta energia com coisas básicas. Ela assimila aquilo e aquilo se torna um hábito. A partir do momento que aquilo se torna um hábito, o que acontece com você? Você deixa de gastar energia emocional com aquilo para desempenhar novas funções, para continuar seu papel evolutivo, né? Por exemplo, você escovar o dente, colocar a pasta na escova de dente, escovar o dente, é algo muito simples. É algo que é automatizado, extremamente básico, correto? E isso se localiza na região mais interna do cérebro. Quando é automatizado, você não pensa, você simplesmente faz. Já um carro já é mais complexo, você tem que entrar no carro, você tem que olhar pelo retrovisor, você tem que acertar o cinto, botar a altura do banco correta, ajustar a distância do banco para o volante, ligar o pisca-alerta, né? Tudo isso só para você sair com o carro. Só que você faz isso várias vezes ao dia. Você entra no carro, você não pensa, você simplesmente faz. Porque você automatizou aquilo, aquele comportamento virou um hábito. E aí você não gasta energia com aquilo, porque a partir do momento que ele assimila, está guardadinho lá. Quando você precisar pegar o carro de novo, já está automatizado. Você não vai pensar, você vai simplesmente chegar lá e vai fazer. Olha que bacana. Isso acontece para tudo na nossa vida, correto? Por exemplo, acordar, arrumar a cama, preparar o café, tomar banho, se arrumar, isso tudo, na medida em que a forma ela é definida, não há nada além de massa de hábitos. São hábitos formados a partir do que a gente faz no dia a dia. E aí um artigo feito numa universidade de Duke diz que 40% das nossas ações não são decisões, e sim hábitos. 40% das nossas ações são hábitos. A gente não pensa, já está no automático, a gente só faz. 40% são hábitos, né? Fazemos escolha até determinado momento, mas depois vários hábitos e comportamentos automáticos são formados. Então, no começo de determinado comportamento, se ele for novo, a gente tem um gasto energético, né, de emocional, mas isso com o tempo ele vai sendo reduzido, porque o corpo assimila, a mente assimila aquilo e automatiza.
Então você começa a fazer aquilo automaticamente, né? Eu posso dar o exemplo do exército nesse próprio livro. Eles citam o exemplo do exército em como eles conseguem fazer a mudança, né, dos hábitos dos soldados a partir de detalhes que vão fazer toda a diferença na missão, por exemplo, deles. Como atirar, como pensar, como se comunicar sobre pressão de fogo. A organização inteira depende dessas rotinas ensaiadas inúmeras vezes para que nas bases eles tenham estratégias, reação a ataques, tudo isso. Então, tudo isso é pensado. O fato de você simplesmente saber atirar, isso não é o suficiente. Eles precisam gerar comportamentos que se tornem hábitos, algo muito comum, que fique lá guardado naquela massa do emocional, onde você não precisa pensar, você só age. Entendeu? Aí o que acontece? Dentre os diversos estudos que são mostrados no livro, um deles que foi bem interessante é que o major ele chegou em Kufa, uma cidade distante da capital do Iraque, e ele começou a estudar as brigas constantes que aconteciam entre os moradores lá, os iraquianos. E aí ele começou a pedir vídeos para poder visualizar o que acontecia, porque toda vez tinha tumulto, as pessoas brigavam, se matavam, era uma confusão. E ele começou a estudar, ele era especialista em estudar hábitos e comportamento humano. E ele começou a perceber que no vídeo, toda vez era assim, começava a mutuar a gente, vinha um monte de ambulantes para vender kebab. E aí eles ficavam brigando o dia todo e tinha lá aquele pessoal dos ambulantes. O que aconteceu? Esse major, ele pediu ao prefeito, fez um pedido inusitado, ele pediu para o prefeito que o prefeito retirasse os ambulantes com comida, porque ele entendeu que o pessoal se alimentava e continuava brigando, se alimentava e continuava brigando. Só dele fazer esse tipo de mudança no comportamento, todas as pessoas que tinham o hábito de ir para lá para brigar e ter toda aquela rotina que sempre acontecia ao longo de uma vida, mudou completamente, porque quando eles chegaram lá, chegou uma hora e começou a anoitecer, eles começaram a ficar com fome. E aí eles quiseram comer. E aí, como é que a gente vai comer se a gente não tem comida? Como é que a gente vai fazer? Eles simplesmente não tiveram o que comer, estavam famintos, não teve briga, todo mundo foi para sua casa. Depois daquele dia, enquanto aquele major ele teve junto ao prefeito do local, não teve um único dia de briga e tumulto, porque ele estudou o comportamento humano e percebeu que o fator ali que predominava para a briga era a comida, eram os ambulantes. Esse é mais uns exemplos. E aí ele encontrou forma de organizar hábitos de forma que os subordinados tivessem atitudes esperadas, né? Como assim? Os subordinados dele dentro do campo de batalha, ele queria também que esses subordinados tivessem atitudes esperadas, ou seja, que ele não precisasse o tempo todo ficar liderando esse pessoal para que esse pessoal fizesse coisas muito básicas. Ele queria que esse pessoal tivesse um pouco de independência nas atividades deles. Então ele gerou atividades que pudessem mudar comportamentos e assim se transformassem em hábitos, onde ele não precisasse ser o tempo todo exigido para dizer se o soldado podia ou não fazer aquele tipo de ação, né? Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Eu estou falando sobre comportamento e hábito, e aí a gente está tratando aqui de várias histórias relacionadas ao comportamento e hábito para chegar no exercício físico. Então, se você chegou agora, seja bem-vindo. Vamos conversar aqui. E se vocês quiserem escrever alguma coisa a respeito do que eu estiver falando, podem escrever à vontade, que eu vou lendo e a gente vai trocando aqui, tudo bem? E aí, gente, o que aconteceu? Fazendo as rotinas certas, trabalhando de forma mais tolerante, ele conseguiu conviver com esse grupo de soldados de forma mais efetiva, vamos dizer assim, né? Então, quando a pessoa entende o hábito que ela tem, quando ela consegue entender, ela muda toda a forma como ela enxerga o mundo. Esse estudo, num desses estudos aqui, ele diz que quando você consegue entender o que te leva a ter hábitos diferentes, você passa a entender como o mundo se movimenta.
Isso daí, se a gente olhar para a gente primeiro e começar a perceber os nossos hábitos, e aí eu volto um pouco para dentro, quando a gente olha para a gente, né? Vou dar o exemplo básico. A gente quer dormir mais cedo, mas vai dormir 2 horas da manhã porque fica com um monte de coisa na cabeça, fica resolvendo um monte de coisa. Só que a gente não consegue ter a percepção do que a gente está fazendo para dormir 2 horas da manhã. Né? Isso daí parece bobeira, mas faz toda a diferença no dia a dia. A gente está lá mexendo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, é uma tela na nossa frente, o tempo todo jogando alerta para a gente, o nosso cortisol está aumentando, a gente está comendo tarde pra caramba, então a gente come também cortisol lá em cima, isso tudo acelera o nosso processo de alerta, de start, é o hormônio do estresse que eles chamam, então você fica ali, ligadão, ligadão, ligadona, ligadona, até você ter a ideia de que você precisa dormir, aí você deita e começa a rolar de um lado para o outro para a cama. Eu sou assim, então eu estou falando por mim, não sei se vocês são, mas aí eu fico rolando na cama, meu Deus do céu, eu preciso dormir, amanhã eu preciso acordar cedo, e agora? Aí eu vou, coloco uma musiquinha, um yoga, começo a meditar, começo a trabalhar a respiração, até eu pegar no sono, conseguir descansar, bebo um chá de camomila, todo um processo para eu relaxar. Mas por quê? Porque o meu processo, o meu hábito, o meu comportamento para poder dormir no horário que eu deveria dormir, ele não mudou. Então, por isso que eu estou dormindo 2 horas da manhã. Porque eu vou começar a diminuir a velocidade meia-noite. O que isso está fazendo comigo? Não é verdade? Isso está fazendo o que comigo? Ele está acelerando todo o meu processo, está desencadeando em mim um processo de estresse, de cortisol alto. Eu não consigo me organizar para que eu tenha uma boa noite de sono. Né? Qual é o melhor horário para dormir? O horário que você tem ausência total de luz e som. É onde a nossa mente ela se regenera, a regeneração. A regeneração ela acontece no momento do sono, quando a gente dorme. É a hora principal, mais importante do dia para que a gente possa se recuperar, é a hora do sono. E é a hora que as pessoas mais pecam. É a hora do dia que as pessoas mais pecam. E aí o que você precisa fazer? Começa a repensar os seus hábitos. Eu estou dormindo 2 horas da manhã por quê? Porque eu estou jantando 11, porque eu estou botando uma televisão ligada no meu quarto, com uma TV de 50 polegadas, a luz na minha cara, som alto, eu não vou dormir. Então o que eu preciso fazer? Observar os meus hábitos para me policiar e começar a mudá-los. Ah, mas eu não quero mudar meus hábitos. Então tá bom, continua dormindo 2 horas da manhã, tendo uma péssima noite de sono, no dia seguinte acordando que nem um zumbi, não rendendo nada, porque o cérebro precisa de descanso. Né? Ah, não, porque eu durmo 3 horas por noite e fico bem. Fica bem mesmo? Será que fica bem? Dormindo 3 horas por noite, 4 horas por noite? Ah, não, estou habituado. Você está habituado porque você produz cortisol 20 horas por dia, dorme mal pra caramba, não tem uma regeneração, seu cérebro não se recupera legal, sua memória instantânea falha, seu corpo fica fraco, aí você compensa o quê? Você compensa nas papilas gustativas. Você quer a ferramenta de recompensa, que é o quê? Comida hipercalórica, com sabor muito forte, que aí geralmente recorre ao quê? Alimentos enlatados, alimentos condimentados, alimentos de alta... Davi chegou na hora. Seja bem-vindo, Davi. Estou falando de comida. Aí você que gosta desse tema aí, vem comigo. E aí o que acontece? Boa noite, salve Brasília. Tem gente do Brasil todo aqui, tem gente de Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem gente de Brasília, tem gente do Sul. Muito bom, galera, isso aí. Tem gente de Recife aqui, do Rio de Janeiro, Niterói. Então, gente, olha só, o que eu quero dizer? Que os nossos padrões de comportamento, as nossas ideias, tudo que a gente forma são hábitos. E muitas vezes esses hábitos eles se formam de forma inconsciente. Tá? Não quer dizer que eles não possam ser mutáveis. Eles podem ser mutáveis, sim. Você pode mudá-los. Macaé também, Ceará, olha lá, Ceará, seja bem-vindo, Ceará. Então, gente, o que acontece? Quando a gente modifica, quando a gente consegue entender estes hábitos, né,
Porque assim, ou a gente comanda a nossa mente ou a nossa mente comanda a gente. Parece bobo isso que eu estou falando, mas a nossa cabeça, aquele ditado que diz antigo, né? Nossa cabeça é a nossa sentença. Rio das Ostras está presente aí também, que legal, ó. Nossa cabeça é a nossa sentença. O que eu quero dizer com isso? Nós somos responsáveis pelo que nós produzimos, tá? Nós somos responsáveis pelo que nós produzimos. Nós somos responsáveis pelo que nós comemos, pelo que nós bebemos, pela quantidade de horas que nós dormimos, pela nossa produtividade no trabalho, por tudo isso. Só que muitas vezes nós não temos conhecimento desses fatos. Então, que eu dei o exemplo do sono, quando eu começo a observar que o meu sono está melhorando, é porque eu entendi que eu não posso mais começar a diminuir o meu contato com o celular meia-noite, 1h da manhã. Às 10 horas da noite, eu tenho que começar a terminar as minhas conversas para que eu, naquele período de zero som e zero luz, eu consiga ter uma boa noite de sono regenerativa para que eu possa desempenhar minhas funções no dia seguinte. Então, chegou 10 horas da noite, eu estou percebendo que eu estou muito acelerado, começa a diminuir a luz, começa a diminuir o acesso na internet, começa a dar boa noite para as pessoas, já tenta não ficar pensando em resolver tudo aquilo. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para resolver no dia seguinte. E agora? Aí você começa deitado, a pensar no que você tem que fazer no dia seguinte. Aí entra numa outra situação. O seu comportamento, o seu hábito de organizar o dia seguinte antes de deitar. Para você ver como é que uma coisa ela vai desencadeando outras coisas que no início parecem, caraca, mas eu vou ter que fazer muita coisa, é muito difícil. Como que eu vou fazer isso tudo, gente? Como é que eu vou dormir cedo, vou organizar a casa, vou acordar no dia seguinte, vou comer bem, É impossível. É impossível. Porque você nunca fez. É um hábito novo. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Estou falando sobre comportamento e hábito. E essa live aqui, eu não sei se ela vai ficar gravada. Se a gente chegar a 50 mil visualizações, eu vou deixar ela gravada, mas por enquanto, vamos rolar aqui. Quem estiver chegando, clica aqui nessa setinha, convida mais pessoas para participarem. Então, gente, o que acontece? O que eu estou querendo dizer é que quando você tem uma mudança do seu comportamento, uma mudança, como aconteceu no caso que eu falei no início da live, da moça que foi para o Egito e mudou a vida dela toda, porque ela queria parar de fumar e junto a isso vieram outras coisas. Quando você parte de uma coisa, eu falo isso para os meus alunos do DMX, Daniel Miranda Extreme, que é a minha plataforma. Eu falo para eles, esquece a alimentação agora. Começa a fazer exercício físico. Vamos fazer uma coisa por vez. O seu organismo, ele tem que criar hábitos. Ele tem que entender isso. Para ele processar e aí a gente chegar naquela condição que eu falei inicialmente. Ele fazer parte de uma massa que ela não exige energia emocional para você pensar nela. Porque ela já foi construída. A sua mente já entende aquilo como algo que é um comportamento, um hábito. Então você não precisa fazer tudo de uma vez. Você precisa mudar uma coisa. A minha ferramenta é o exercício físico. A partir do exercício físico, você vai mudar a sua vida. A pessoa fala, caramba, esse Daniel ele acha que é um Deus, está falando que com o exercício físico eu vou mudar a minha vida. Vai mudar a sua vida. Só que você vai mudar a sua vida porque o exercício físico, quando ele é praticado de forma correta, ele desencadeia outras mudanças necessárias para a manutenção dele. Que você não tem essa percepção e nem precisa tê-la. Você não precisa ter essa percepção. Porque o ato de você se exercitar, a partir do momento que ele entra para aquela massa que gasta pouca energia emocional, que você já condicionou aquilo e deixou de ser uma ação sem um comportamento que se tornou um hábito, quando ele se torna, você não pensa mais, você só age. E aí o que acontece? Você consegue desenvolver aquilo de forma natural. Você não pensa, você bota a roupa e vai. E aí a gente entra aqui num outro estudo bacana,
Esse major, voltando a falar rapidinho desse major, que ele conseguiu mudar toda uma comunidade lá em Kufa, no Iraque, né? Que as pessoas brigavam lá, se matavam, tudo, e só dele ter tirado os ambulantes de comida, ele mudou o comportamento, acabou a guerra lá. O cara, ele morava no interior da Geórgia, ele cresceu cuspindo semente de girassol e mascando tabaco. Nasceu numa cidadezinha onde ele tinha 3 opções: consertar linhas telefônicas, vender metanfetamina, que foi foi o que a maior parte dos amigos dele fez, mas ao invés disso ele se tornou o major supervisionando mais de 800 tropas numa das organizações mais sofisticadas do planeta. O cara cresceu num ambiente hostil, sem nenhuma perspectiva de crescimento. Só mudando os hábitos dele, ele se transformou em um major, comandando 800 tropas numa das maiores organizações do planeta. Só mudando os hábitos dele. Para você ver como que o cara ele conseguiu visualizar o que ele precisava para ele poder evoluir, né? Então ele foi mudando os hábitos dele. E aí a gente volta a falar sobre a questão do sono, de você querer dormir melhor, mas você se auto-sabotar o tempo todo. E aí a autossabotagem, ela vale para tudo. Você se sabota o tempo todo para dormir, você se sabota para você se alimentar melhor, você se sabota para chegar na hora onde você tem que chegar. Você sabia que chegar atrasado é um vício? É um vício. Porque você às vezes está pronto meia hora antes de você estar no local, mas você já tem o hábito de fazer um monte de coisa naquela meia hora, porque você acha que vai dar tempo, você sabe que não vai dar, mas você acha que vai. E aí você chega atrasado no lugar. Você está arrumado a meia hora, uma hora antes, você já está pronto, está pronta. Mas você chega lá, chega atrasado no lugar, porque você fez o hábito. Tudo é um hábito. Tudo que a gente faz é hábito. Correto? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Transformar um hábito não necessariamente é rápido e fácil. Nem sempre é simples, mas é possível, tá? Eles pegaram um homem que sofreu uma lesão cerebral no lobo temporal medial. Essa região do cérebro, ele é responsável pela parte cognitiva do ser humano. Ele é responsável pela parte que domina a memória rápida. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, mapear a sua casa. Você vai lá e mapeia a casa. O caminho que você leva da sua casa ao seu trabalho. O lobo temporal medial ele é responsável por essa parte. Esse indivíduo estudado aqui, ele teve parte desse lobo temporal eliminada. Então, o que aconteceu? Essa parte é responsável por toda a parte cognitiva. E aí, o que acontece? Quando pegava para ele um papel e pedia para ele desenhar um mapa rudimentar da casa dele, ele não fazia ideia de como fazer. E aí, chegaram para ele e falaram assim: fulano, vai lá na cozinha, pega o pacote de amendoim. Não, como é que você faz para chegar na cozinha? Ele não sabia desenhar, ele não fazia ideia. Ele não sabia nem que ele estava na sala. Aí chegava para ele e falava assim, vai lá na cozinha e pega para mim um pacote de amendoim. Ele ia lá e pegava o pacote. Ele não sabia como chegar, mas ele sabia o que ele tinha que fazer para pegar o pacote. Porque o ato de ir e voltar tinha se tornado um hábito. Isso é muito interessante porque ecoa junto com o meu estudo dentro da dança de salão, que eu trabalho no SESC com dança de salão também, né? Eu já estou lá há 7 anos e a maior parte dos meus alunos são idosos. E trabalhando com idosos, eu percebi que pessoas que sofriam de Parkinson, Alzheimer e demência, eles tinham a capacidade de armazenar conhecimento, movimentos, desde os mais básicos até um pouco complexos, sendo que esse tipo de cognitivo deles estava bastante deteriorado. Então, o que eu estou querendo dizer é que mesmo com o cognitivo alterado, que eu não acredito que seja o caso de ninguém aqui, mesmo tendo o cognitivo alterado,
você tem a capacidade de formar comportamentos e hábitos. Porque eu achava incrível como um idoso que tinha dificuldade para andar conseguia aprender um passo, um movimento de dança mais complexo. Eu ficava assim, eu achava maravilhoso. A pessoa repetia aquilo milhões de vezes. Mas a repetição engramatizava movimentos e transformava aquilo em um hábito. Quando eu colocava a música, automaticamente o passo surgia, conseguia fazer o movimento. E ia muito além de eu pedir para aquela pessoa, de repente, desenhar o que tinha naquela sala ali. Então, para vocês verem que o hábito ele vai muito além do ato de movimentar-se, de promover uma mudança. O hábito ele vem a partir de comportamentos formados, né? E aí, esse senhor que foi estudado, ele não conseguia desenhar o mapa rudimentar do quarto e da cozinha dele, mas ele conseguia com facilidade ir ao banheiro, ele conseguia dar descarga, ele conseguia lavar as mãos. E aí, sabe o que ele fazia? Ele secava a mão na calça. E o que quer dizer secar a mão na calça? Um hábito. Ele não secava a mão na calça porque não tinha toalha para ele não secar. É porque ele sempre secou a mão na calça. Entendeu? Então, essa pessoa que tinha o lobo temporal medial afetado, ainda assim, era capaz de fazer coisas, ter comportamentos formados por hábitos. A sua memória espacial descritiva consciente estava apagada. Entretanto, as suas ações aconteciam por padrões comportamentais criados. Ele sentiu fome, foi à cozinha, abriu o armário e geladeira, pegou o que queria para comer. Ele desenvolveu a capacidade de absorver informações. Ele, logo depois do tratamento, eles se mudaram e foram para uma casa onde ele desconhecia a vizinhança e tudo. E aí, o que a mulher dele fez? Começou a andar com ele, da casa dele, fazer caminhadas matinais com ele, para que ele pudesse... Rejane, seja bem-vinda, Jussara, Otávio, Eliane, Adam, Davi, Andréia, Isabel, Camila, Rainha... Nossa, tem uma galera aqui. Sejam todos bem-vindos. Estamos falando sobre comportamento e hábito e sobre estudos feitos com pessoas a respeito de mudança de hábitos severos, desde pessoas normais que tinham algum tipo de uso de droga, lícitas ou ilícitas, ou pessoas que tinham tido lesão cerebral mesmo. Tá? Eu estou falando aqui sobre um caso de um homem que teve uma perda. E a capacidade que ele teve de construir hábitos mesmo tendo o lobo temporal medial dele afetado, a parte cognitiva dele afetada. E aí os estudiosos os pesquisadores, cientistas começaram a estudar como ele tinha essa capacidade de assimilar novos conhecimentos e transformá-los em hábitos, apesar de não entender o que estava acontecendo ao redor dele. Como que ele era capaz de fazer isso? E aí eles perceberam que no encéfalo você tem os glânglios basais, que são os mais internos ao encéfalo. Eles geram altas sinapses no começo do aprendizado do comportamento. E no decorrer do tempo, essas sinapses elas vão sendo diminuídas. Aquele campo dos glânglios basais eles vão sendo menos exigidos. Por quê? Porque aquelas pessoas, aquela exigência de compreensão de um hábito, ela já não é tão grande. Ela entrou para aquela massa de baixa atividade cerebral, porque ela internalizou o processo do hábito. Entendeu? Eles conseguiram descobrir isso. Houve internalização do processo que se transformou em hábito. Então, aquela pessoa que tem o cognitivo alterado e começou a fazer aqueles movimentos, e aí sabe o que aconteceu? Numa determinada manhã, a mulher dele acordou e ele não estava em casa, ela entrou em desespero. Ela foi na rua, bateu nos vizinhos, quis saber o que tinha acontecido, porque ele tinha sumido, e não sabia o que tinha acontecido com ele, ficou desesperada. Quando ela chegou em casa, ele estava em casa, ele saiu e voltou, sem pensar, sem saber aonde ele tinha ido.
e ela achou umas frutas e a mão dele estava suja estava meio melada, né? Porque ele tinha pego as frutas que tinha no vizinho próximo a ele, que no caminho, indo e voltando, ele teve essa percepção dessas frutas. Em algum momento ele quis essas frutas, só que ele não expôs isso. E ele foi embora, né? Saiu de manhã antes dela e quando voltou ele estava lá com as frutas. E aí ela perguntou o que ele fez, onde que ele foi, ele não sabia explicar nada. Só que aquele ato dela ir e vir com ele se transformou num hábito. Bem interessante isso. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir legal? Estão achando interessante aí? Estão achando relevante? Ou não, querem que eu mude um pouco? Dá um oi para mim aí. Instituto 1088, seja bem-vindo. Então, o que eles descobriram? Que existia a possibilidade de gerar novos processos de aprendizado também no mesmo ponto cerebral, tá? Esse novo processo, ele é conhecido como sequência de ação que gera rotina automática. A sequência de ação que gera rotina automática, ele é chamado de chunking, tá? Porque é o processo onde faz com que você faça as modulações para transformar numa rotina automática. Então, o cérebro eficiente, o cérebro busca o tempo todo a eficiência máxima dele. Por isso que ele, quando internaliza e processa o que é proposto, internaliza aquilo, transforma em comportamento, em hábito, ele faz com que aquilo ali seja menos exigido pelo cérebro. Porque você imagina tudo que você fosse fazer no dia a dia, por exemplo, eu tenho que levantar, meu corpo tem que pensar que eu tenho que levantar, que eu tenho que escovar o dente, que eu tenho que lavar o rosto, que eu tenho que fazer café da manhã, que eu tenho que tomar banho, que eu tenho que me arrumar, que eu tenho que ir para o trabalho. Você imagina todo dia o meu cérebro ter que ficar pensando, gastando energia pra caramba. Então a eficiência do nosso cérebro pensa em quê? Já internalizei, já entendi o processo. É isso aqui que eu tenho que fazer. Acabou. Joga, vamos para adiante, eu quero mais conhecimento. Então é assim. Obrigado Adam, obrigado Camila, que bom que vocês estão gostando. Então a nossa capacidade, o cérebro ele é tão inteligente e ele pensa tanto na eficiência porque ele é uma das partes do corpo que mais gasta energia. Ele gasta, eu não sei nem te precisar agora porque eu não me lembro, mas é mais de 40% da energia do nosso corpo é gasto com o nosso cérebro, para ele manter todas as sinapses, fazer todos os processos diários. Então, quando ele internaliza esses hábitos, ele faz sem pensar. Então, por isso que ele busca eficiência. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. E aí, quando a gente associa o exercício físico, quando temos uma exigência cerebral para determinados esforços, não estamos exclusivamente falando de adaptações físicas, mas a criação de novos padrões comportamentais, né? Os hábitos, no caso, envolvendo o corpo e a mente. E olha que interessante, quando a gente internaliza o exercício físico, quando a gente entende que ele faz parte do nosso hábito, para que ele aconteça isso, a gente tem que fazer repetidas vezes, né? Só que existe o ato de recompensa. Tudo que a gente faz em hábito, inconscientemente, a nossa mente ela exige uma recompensa para aquilo. Então, se a gente... Vou dar um exemplo aqui, ó. O cérebro ele vai tentar transformar qualquer rotina em um hábito. Tá? Qualquer rotina que você tem, ele vai tentar transformar em um hábito. Porque ele quer ser eficiente. Ele não quer ficar gastando mufa lá direto e você não ter uma eficiência naquilo. Então ele tenta criar um hábito para aquilo. E é aí que está o perigo. Porque o nosso dia a dia, as ações que nós temos, elas, por mais que não sejam pensadas, se elas forem utilizadas de forma irracional, elas podem nos trazer hábitos ruins, como podem nos trazer hábitos bons também, né? O cérebro tentará transformar qualquer rotina em um hábito, para que o cérebro desacelere com mais frequência, poupando esforço, diminuindo a energia e aumentando a sua vantagem, correto? E aí,
existe um loop chamado loop do hábito. O loop do hábito ele é dividido em 3 estágios. Esses 3 estágios, ele já é quando o hábito já está formado, tá? Por exemplo, você tem um hábito ruim. Eu vou dar o exemplo mais comum que todo mundo quase tem esse, que é comer em demasia, né? Às vezes a gente extrapola ou a gente extrapola demais. Vou dar o exemplo comida porque todo mundo come aqui, então vai fazer diferença. Então olha só, comida. Quando você come demasiadamente, né? E aquilo ali se transforma em um hábito. Tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Cheguei em casa, tô com fome. Almocei, mas já tem 2 horas. Vou comer de novo. Antes de dormir, vou comer um docinho. Comer. Internalizou, virou hábito, já era. Bom, aquilo ali você faz rotina, todo dia. Biscoito recheado, é uma desgraça. Quero comer um biscoitinho recheado. Já faz muitos anos que eu não como, mas já gostei muito. Aí começa, internalizou, virou comportamento, virou hábito. Só que aí tem o seguinte, o mais incrível da nossa cabeça, a gente tem a capacidade de avaliar esse hábito e dar um feedback negativo para ele. Quando a gente dá um feedback negativo para esse hábito, o feedback se transforma em um hábito. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Você come em demasia, mas você sabe que você comeu 6, vou dar um exemplo, sei lá, você comeu 8 horas, você vai deitar às 10. Para que você vai comer de novo? Estou dando um exemplo qualquer, aleatório. Estou falando da comida porque a comida é o que a gente está acostumado, né? Aí você tá lá, não vou comer. Você gerou um feedback ali negativo para aquele ponto, você está dizendo que não quer comer, só que aquilo ali, ele começa a ter uma repetição de padrão. Você começa a repetir na sua cabeça o padrão de que você não quer aquilo. Então aquilo se transforma num hábito, aquele padrão de negando aquela refeição. E aí, um outro estudo que fala do loop do hábito, ele descobriu que você tem a capacidade de sobrepor um hábito ao outro, mas que ele não deixa de existir. Não tem como ser apagado da sua mente. Você teve um hábito, vamos dizer que você tinha obesidade, mas não por problema hormonal. Você tinha obesidade porque tinha uma vida sedentária mesmo, não fazia nada e comia que nem um javali na savana. Estou dando exemplo aqui, tá? E aí você mudou o hábito ali, tranquilo. Mudou o hábito e aí um hábito sobrepôs ao outro. Só que se você pensar naquele alimento, você vai lembrar daquela sensação de recompensa. Caraca, era muito bom aquilo, cara. Aí, meu Deus do céu, aquele bacon crocante, naquele egg cheese bacon, top. Aquilo é muito bom. Tem que comer aquilo de novo. Só que você come todo dia, aí é complicado. Mas aí você gerou aquele outro feedback que sobrepôs aquilo e você trocou aquilo por um mexidão lá, uma fritada, como é que se fala? Um ovo mexido lá com alguma coisa que é saborosa também, mas que tem menos gordura, sei lá. Tô dando um exemplo, entendeu? E aí você sobrepôs aquilo ali. Então, aquele feedback que você tinha sobrepôs ao outro. Ao final, o cérebro avalia se a recompensa vale a pena para memorizar o loop específico. E aí a gente entra na armadilha do exercício físico. Porque quando a pessoa entra no exercício, ela não sente prazer no primeiro dia, gente. Me desculpa, mas tem que ser muito sincero com você, é real. A pessoa vai estar ali e tal, no momento vai sentir dor depois, não tem jeito. O seu corpo vai se adaptar. Se você está acostumado a levantar garfo o dia inteiro e do nada você tem que levantar o seu corpo, que às vezes é muito já, só de se levantar o seu corpo. Você pega o seu corpo, não é peso não, é só o peso do seu corpo. Senta no sofá, senta e levanta 10 vezes. No dia seguinte você vai ficar dolorido. Porque você não está acostumado a levantar o próprio corpo. Entendeu o que eu estou falando? Então, é mudança de hábito. Então, só que aí o que acontece? O hábito, olha que incrível, isso é a parte mais legal de tudo. Porque quando é entendido o loop do hábito ele fica em 3 fases. A deixa, o que é a deixa? É o momento de decisão. Vou jantar
quer dizer, já jantei, né? Vou deitar, vou comer um egg x bacon ou vou fazer um ovinho mexido para mim ali? Qual é a recompensa disso? A recompensa é eu comer um egg x bacon que eu vou me sentir muito bem, vou ficar feliz, vou dormir sorrindo, mas no dia seguinte eu vou acordar me sentindo mais pesado, aquela gordura descendo, me arrebentando, e olho no espelho e eu vejo que não tá legal. Não tá legal. Essa é a recompensa? Vale a pena? Aí você come aquele ovinho mexido. Você dormiu mais leve, acordou mais disposto, você fala assim, caraca, maneiro. Aí você vê a outra recompensa. Então a recompensa, ela não vem numa rotina recente. A recompensa, ela vem com um hábito frequente. Com hábito frequente não, porque hábito é o que já é frequente. Mas com o que se tornou um hábito. Para que aquilo se torne um hábito, você precisa modificar o padrão do seu comportamento. Entendeu? E aí vem o loop do hábito. Quando você entende, e esse estudo ele foi incrível porque ele passou a entender o loop do hábito. O loop do hábito, quando você entende esses 3 fatorezinhos, o estágio do deixa, o da rotina e o terceiro, da recompensa. Quando você entende esses 3 estágios, você começa a dominar mais as suas atitudes. Porque você entende que a deixa, ela existe. E aí você tem os caminhos a seguir. Você escolhe o caminho que você vai querer. Você tem a rotina da deixa, que você já conhece a rotina são os caminhos que você vai escolher, e você tem a recompensa final. E aí cabe a você avaliar essa recompensa. Entendeu? Após o processo do loop do hábito ocorrer inúmeras vezes, ocorre o poderoso senso de antecipação do desejo. Olha que incrível. Isso é incrível, gente. É incrível. Você antecipa o desejo. Quem é viciado? Vamos voltar a falar da comida, porque comida é o papo que todo mundo conhece aqui. Você é viciado em comer. Comer comida de alta quantidade de caloria o dia inteiro. Você já pensa na recompensa. Você já antecipa o poderoso senso de antecipação e desejo. Você já sabe o que você vai sentir com aquilo. A mesma coisa para o sexo. A mesma coisa para as drogas. A mesma coisa para o comportamento relacionado, vamos dizer, comportamentos abusivos. E aí eu já entro numa outra situação até delicada de falar, porque é real, né? Das vezes a pessoa ela entrar num estado de euforia, querer destruir tudo para conseguir vantagem em alguma coisa, e lá no final ela vê recompensa naquilo. Ela nem pensa no que ela está fazendo, na desgraça que ela está gerando na vida dela. Mas ela tem uma vida, bota fogo no circo para conseguir isso, aquilo, outro, para chegar lá no final. Ela fala, caraca, valeu a pena ter botado fogo no circo? Pô, tô aqui, consegui o que eu queria. E aí ela passa a ter atitude com isso, vira um hábito. O hábito para ela foi botar fogo no circo. Então, gente, eu estou dando um exemplo da comida, mas isso é para tudo na vida. Para tudo. A sua forma de agir diante da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, exercício, alimentação, quantas horas você dorme por dia. Aí a pessoa, pô, Daniel, mas eu vou ter que ser um robozinho, tem que dormir 8 horas por dia, fazer exercício, fazer alimentação, não tem que fazer nada disso, não estou falando para você fazer nada. Eu estou falando sobre hábitos. Eu estou dizendo o que um hábito é capaz de fazer, o que ele desencadeia para outros hábitos da sua vida. Que foi o que eu falei do começo da moça que estava perdida, perdeu o emprego, estava desempregada, estava sem grana, arrebentou o cartão de crédito dela, foi lá para o Egito, terminou de gastar o dinheiro dela e resolveu parar de fumar lá e mudou a vida dela toda porque ela resolveu parar de fumar. Um hábito que ela mudou toda uma sequência de hábitos, porque uma coisa começou a exigir outra coisa dela. E ela não pensou nas outras exigências, ela tomou uma atitude e foi mudando as outras. Entende? É aí que eu queria chegar. Concluindo essa etapa, hábitos formados podem ser saudáveis ou não, bons ou ruins.
O que define que hábitos criar são as suas escolhas e recompensas diárias em tudo. Avaliar as recompensas. O vício pode ocorrer para coisas boas ou ruins. O cérebro não reconhece o que é bom ou ruim. Por isso, estar sempre às... Por isso é importante saber as deixas para saber a escolha correta a tomar. A deixa nada mais é do que um momento de decisão. E aí a gente entra naquela situação do cérebro eficiente. Ele não pensa no que é bom e não é ruim, ele quer eficiência, ele quer que aquilo se transforme em um hábito, ele quer que você tenha resultado para aquilo, ele quer que você haja rápido porque ele quer economizar energia. Então, a partir do momento que ele automatizou, que ele internalizou aquele processo e ele virou um hábito, meu amigo, para desfazer aquilo é meio ruim. Vou te falar, minha amiga, que é chatinho, viu? Mas não é impossível, não. E aí, quando você tem a ideia do loop do hábito, que foi o que eu falei anteriormente, que é você entender como funciona o seu cérebro, a sua cabeça, para você ter um retorno daquilo e saber fazer as escolhas corretas, é que você começa a ficar antenado no que você está pensando e no hábito que você está criando, né? Porque você pode criar hábito sentando no sofá. Você chega e fica sentado no sofá. Você dorme 25 horas, dorme, sei lá, tem a pessoa que dorme pouco, mas tem a pessoa que dorme muito. É aquela pessoa que dorme 10 horas da noite, está dormindo, acorda 9 da manhã, dorme a tarde inteira. Isso aí também é um hábito. Tudo é hábito. Entendeu? Então, assim, é tomar cuidado com isso. Deixa eu ver aqui se eu fechei. Falta para acabar. Os hábitos, eles não são inevitáveis. Eles podem ser ignorados, eles podem ser alterados e eles podem ser substituídos. Tá? Mas eles não podem deixar de existir. Você pode ignorar ele, mas ele não vai deixar de existir. Então, se você teve um comportamento ruim, tá? Nocivo, que te autoflagela, ele não vai deixar de existir. Mas você pode deixar ele quietinho lá. E aí, naquele momento do start, de você tomar uma atitude, você pode ignorá-lo e substituir por outro, que ainda não esteja formado, mas que você quer que vire um comportamento e um hábito. Entendeu? Por isso a dificuldade de fazer exercícios, por exemplo, de se alimentar melhor, de se organizar para dormir. O corpo cria padrões de recompensa que ficam armazenados na nossa cabeça. Até ele entender que o nosso cérebro, ele entende como recompensa o exercício físico, né? Até ele criar o chamado poderoso senso de antecipação de desejo, eu preciso ter rotina no que eu for me propor a fazer. Para que eu realmente sinta que o meu corpo está pedindo aquilo. E ele vai pedir. Ah, mas eu odeio exercício físico. Quantas vezes você fez exercício físico na sua vida, meu bem? Quantas vezes você efetivamente tentou fazer exercício? Efetivamente. Não é 2 semanas, não. Tá? Isso aí não conta, não, gente. Pra você ter uma ideia, o nosso corpo ele demora de 6 a 12 semanas só para aumentar o número de neurosinapses musculares. Ou seja, o seu corpo, até ele entender tudo que ele está fazendo, ele demora até 12 semanas para entender. Então não adianta você quer ficar forte, sair botando peso que nem um desgraçado. Não, eu quero ficar enorme. A mulher que quer parecer um Tiranossauro Rex, crescer bombom, colchão, ficar gigantona, abdômen trincado, se mata. Esquece isso, gente. Você tem que entender que o seu corpo não é uma máquina, é um organismo complexo. Então a primeira coisa que você tem que entender é como o seu corpo funciona. Tá? A gente demora 12 semanas para o nosso corpo interligar todas as unidades motoras. As unidades motoras são feixes neuromusculares que ligam o sistema nervoso central ao músculo. Então, até os seus músculos, suas fibras todas estarem interligadas para determinado estímulo, isso aí demora um tempo. E aí depois começa a vir o comportamento, porque aquilo ali foi se tornando um hábito. Então, essa primeira fase, essa fase de impacto inicial, ela vai gerar um feedback negativo, até porque o seu organismo não entende que aquilo é benéfico. O organismo ele sempre vai trabalhar na máxima eficiência no menor esforço.
E o que eu quero dizer com menor esforço? Ele entende que quanto menos energia ele gastar, maior vai ser a sobrevivência dele. Mas não é inteligente, entendeu? Não é um processo inteligente. O nosso organismo ele não é inteligente a ponto de saber o que é melhor para a gente nesse sentido. Entendeu? Então a gente sugere treinamento, sugere o exercício para que ele se adapte àquele estímulo. Tá? Então, para fechar aqui, aí entra a nossa capacidade de gerar novas rotinas neurológicas que sejam mais poderosas que esses comportamentos já fincados no nosso cérebro. Precisamos assumir o controle do loop do hábito. Tem alguém me ligando aqui. Eu tô achando ótimo isso, gente. Vocês não têm noção de como eu tô achando legal isso aqui. Vamos lá. E aí, gente, o ato de ignorar um hábito ruim tem tanta força e também se torna tão automático quanto o hábito formado e também se transforma um hábito. Foi o que eu falei anteriormente. Quando você deixa de ter uma atitude, eu falei da alimentação, vamos falar de outra coisa que já tem gente ficando com raiva de mim já, tá? Vamos falar do ato de fumar. Fumar um cigarro, por exemplo. Pessoa que fuma um maço por dia, tá? Estou dando um exemplo qualquer. Cigarro. A pessoa fuma um maço por dia, tá lá, fumando. Quando ela começa a entender o processo que faz ela ter aquele hábito, muitas vezes não é nem só um vício, é um hábito, tá, gente? Tanto que tem algumas formas de a pessoa parar de fumar que não é nem fumando, é só segurando tipo um objeto que parece um cigarro e fingindo que está fumando. Você vê que às vezes não é nem um vício, é um hábito, tá? Aquilo ali. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente tem a capacidade de mudar hábitos. A gente tem a capacidade de processar e de dizer não. Quando a gente diz não para aquilo também pode se transformar em um hábito, ou não se transforma num hábito. Entendeu? Então, para concluir essa live aqui, eu falei pra caramba e vocês não falaram nada. Eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, questionar, tá? Esse livro ele é muito grande. Eu, inclusive, segunda-feira que vem quero fazer uma outra live. E essa outra live eu quero fazer um convite para uma pessoa especial da área de saúde mental para a gente poder dar continuidade a esse tema, tá, de comportamento e hábito, e que vão desencadear outras funções benéficas ao organismo, principalmente a saúde mental, e que, junto a isso, vão desencadear processos de mudanças fundamentais à nossa vida. Tá? Então, eu vou encerrar por aqui a nossa live. Eu quero dizer para vocês, quem não me conhece ainda, que eu já estou há 17 anos na área de fitness, de saúde coletiva, já trabalhei no setor privado, já estudei e fiz pesquisa na área pública e agora estou com infoprodutos. Tenho a plataforma o DMX com 4 programas de treinamento diferentes, entre eles o Treino Tigre, que é ao vivo. Então, já tem várias pessoas que estão aqui online que são meus alunos, que fazem parte do Treino Tigre. Às 8 horas da noite, são 25 minutos de treinamento. Tá? É um valor baixo de tempo, mas que você gera uma possibilidade muito grande de mudança de comportamento. Aí lembra daquilo que eu falei, de trocas. E para que aquilo vire um comportamento e um hábito, você tem que ter a frequência. E eu vou estar com vocês ali. E aí, estando com vocês, tem essa aula, esse treino que acontece ao vivo de segunda a sexta às 8 horas. E tem mais 3 programas de treinamento prontos, fora os que estão por vir. Nesses 3 programas, você tem acesso ao DM HIIT, que são 15 programas de alta intensidade de queima calórica e melhora cardiorrespiratória. Você tem 21 programas para dar adeus ao sedentarismo, são progressivos. E você tem o Total Core, que são 15 treinos de 10 a 15 minutos para blindar o abdômen e o core, que é o centro de gravidade onde tem a sustentação do corpo, das vísceras, para diminuição da circunferência abdominal por conta do peso das vísceras, não porque o abdominal vai diminuir gordura abdominal, que isso não existe, mas é um programa onde existem esses trabalhos conjugados. E aí você entra lá, você tem uma planilha organizada,
Você não fica solto, não é que nem esses programas que você entra aí e tem 1 milhão de coisas, parece o Netflix do exercício físico e é tudo largado, você faz o que quer. Não, lá não. Você entra, você recebe uma planilhazinha, todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, você vai saber o que você vai fazer. Para quem quer ganhar condicionamento, para quem quer perder peso, para quem quer ganhar um estilo de vida mais saudável, para quem quer ganhar tônus muscular. A planilha está lá, iniciante, intermediário, avançado, mais o treino ao vivo comigo. Geralmente quem faz o treino ao vivo no dia não faz o que está na plataforma, mas quem não faz comigo no dia faz o que está na plataforma. E você pode fazer offline, você pode baixar e assistir no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você tem toda essa liberdade. A Jéssica falou, treino tigre é muito bom. Drica, obrigado, tá? Pelas palmas aí. Obrigado a vocês que ficaram até o final. E caso vocês tenham interesse em entrar para o programa, para conhecer o programa, essa semana eu liberei 1 semana de acesso gratuito à plataforma. Ou seja, você vai entrar na plataforma sem gastar um único real. Olha lá, ó, Milka, muito bom dando adeus ao sedentarismo. Ela fez o plano do dando adeus ao sedentarismo todinho. Excelente aluna, foi até o final. Você entrando para esse programa, você vai ter 1 semana de graça para você conhecer o programa. Você vai ter aula comigo online, você vai ter acesso a todos os programas. E, gente, tá 8h06, eu tenho que começar aqui o Treino Tigre, o pessoal tá me esperando. Deixa eu dar adeus para vocês. Drica, seja bem-vinda, entra lá. Para ter acesso, vocês vão clicar no link disponível na bio do meu Instagram, tá? Entra no link disponível na bio do meu Instagram. Lá o primeiro plano trimestral você vai ter direito a 1 semana de acesso gratuito. E aí se você gostar, você fica comigo. Se não gostar, tudo bem também. Tá bom? Um beijo, um abraço. Vou deixar essa live gravada aqui. E aí caso vocês queiram assistir depois, mandar para outras pessoas que vocês queiram ajudar também, vai ser ótimo. Tá bom? Um abraço. Valeu. Até mais.